Olá, crianças! Estamos aqui para nossa aula de português e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre textos jornalísticos e notícias. Lá no nosso livro de português, na página 16, certo? Temos aqui a questão número 3. Leia agora o título, a linha fina e os principais parágrafos de uma notícia. A água de coco é opção refrescante e saudável para o verão. Consumo aumenta entre os familiares brasileiros. O verão exige cuidados especiais com a saúde, além de roupas mais leves e maior atenção com o sol. A estação faz aumentar os cuidados com a hidratação, mas o momento pode vir acompanhado de prazer. Além dos sucos, outras bebidas conquistou o gosto de muita gente. A água de coco, muito popular entre brasileiros. Letra A. Pinte de amarelo o título. Vocês vão lá no texto, procurar o título e pintar ele de amarelo. Letra B. Pinte de vermelho a linha fina. Vocês vão lá no texto de vocês, vão procurar a linha fina que está logo abaixo do título e vão pintar ela de vermelho, certo? Questão 4. Qual o assunto do texto? Qual o assunto que trata o texto? Atividades para o verão, cuidados com a saúde durante o verão ou bebidas brasileiras típicas do verão. O que é que o texto vem trazer para a gente? Vocês vão marcar aí o quadrinho que corresponde, tá? Que corresponde melhor à pergunta. Número 5. O título apresenta uma opção de bebida para o verão. Que bebida é essa? Qual é a bebida que fala lá no texto, que é a bebida que caiu no gosto popular brasileiro? Qual é a bebida? Letra B. Quais as qualidades dessa bebida de acordo com a notícia? Por que essa bebida é boa? Por que é importante tomar essa bebida? Questão 6. Na linha fina é dito que o consumo aumenta. Que consumo tem aumentado? Qual é o consumo? O que as pessoas estão consumindo bastante aí no verão? Coloquem aí o que vocês acham que aumentou o consumo, tá? Na página 17, a gente tem a continuação das nossas perguntinhas aí da atividade. Na questão número 7 diz assim: que outra opção de bebida é identificada na notícia? Além da água de coco, qual é a outra bebida que é citada lá na notícia, no nosso texto? Questão 8. Cada parágrafo do texto trata de um assunto. Relacione o assunto com o parágrafo. Parágrafo 1 e parágrafo 2. Vocês vão ligar esses dois pontinhos vermelhos à frase correspondente. O parágrafo 1 corresponde aos cuidados com a saúde? Se sim, você vai ligar. O parágrafo 2 corresponde às bebidas típicas do verão? Se sim, vocês vão ligar o pontinho vermelho ao pontinho vermelho do outro lado da página, certo? Questão número 9. No primeiro parágrafo, são apresentados 3 cuidados importantes durante o verão. Que cuidados são esses? Cuidado número 1, cuidado número 2 e cuidado número 3. Lá no nosso texto diz que a gente tem que ter cuidado com o verão. No verão, a gente tem que ter cuidados específicos com a saúde. Que cuidados são esses? Usar roupas leves, ter atenção com o sol e passar protetor solar para não se queimar, tomar bastante água para ficar hidratado e não se desidratar. Então, vocês vão colocar aí 3 cuidados que a gente tem que ter durante o verão, mas que esteja citado lá no texto, tá bom? Tem que estar citado lá no texto. Ele citou esses cuidados e vocês vão procurar lá no texto e colocar aqui o cuidado 1, 2 e 3. Na questão 10 diz assim: o título do texto é uma escolha do autor. Letra A. Que outro título poderia estar nessa notícia? Compartilhe sua ideia com os colegas e ouça a ideia deles. Vocês vão elaborar um título que também combine, que também dê certo, que encaixe nessa notícia. Vocês vão criar esse título e colocar na linha abaixo. Na letra B diz assim: leia seu título para os colegas. No pontinho abaixo diz assim: pesquise cuidados necessários com a saúde durante o verão.
escreva um cuidado e leia para os colegas. Vocês vão, nessa parte aí que está aparecendo uma folhazinha de caderno, vocês vão escrever um tipo de cuidado que a gente deve ter durante o verão. Aí, esse tipo de cuidado, vocês podem escolher qualquer um, não precisa estar necessariamente no texto. Vocês podem escolher qualquer tipo de cuidado e escrever aí, tá bom? Vocês vão escolher só um. Na página 18, a gente vai falar um pouquinho sobre palavras com letras C e letra G. Questão número 1. Leia esta frase. Além dos sucos, outra bebida conquistou o gosto de muita gente. A. Água de coco. Letra A. Observe estas duas palavras e faça o que se pede. A gente tem aqui a palavra suco e a gente tem a palavra gosto. Essas duas palavras estão destacadas, tem um quadrinho pintado de rosa. Tem a sílaba, na primeira palavra tem a sílaba có, pintado de rosa, e na segunda tem gós, pintado de rosa. Quais as letras iniciais das sílabas em destaque? Isso que a gente vai analisar. Qual é a sílaba lá que está em destaque? Qual é a primeira letra dessa sílaba? Vocês vão colocar cada um em um quadrinho aí embaixo. Certo? Na letra B diz assim: os sons que essa consoante representa nessas palavras são iguais ou diferentes? Os sons da letra C e da letra G são iguais ou são diferentes? Vocês vão marcar o quadrinho. São iguais ou são parecidas? Número 2. Veja se você conhece o nome desses alimentos. Complete a cruzadinha com alimentos que tenham C ou G no nome. E aí a gente tem uma cruzadinha que eu sei que vocês adoram, as cruzadinhas, todo mundo gosta. E a gente vai completar essa cruzadinha. A primeira palavra que a gente tem aqui começa com C. Todas as nossas palavras com a letra C ou com a letra G. E aqui a gente já tem uma palavrinha dessa frutinha aqui. Então, a gente vai completar somente as que estão faltando. Vocês vão olhar a figurinha e vão tentar colocar o nomezinho dela aí. Tem que encaixar todas as letras, ok? Na página seguinte, a gente tem aqui na página 19 a questão número 3, que diz assim: complete os quadros com as palavras da cruzadinha. A gente vai olhar lá todas as palavras que a gente tem na cruzadinha e vai trazer para cá para a questão número 3. A gente vai colocar na primeira linha todas as palavras que tem na cruzadinha com a sílaba K. A gente vai colocar na segunda linha todas as palavras que tem na cruzadinha com a sílaba CO. E depois com a sílaba CU. No quadrinho de baixo, a gente vai colocar palavras como ga, go e gu. Aí a gente vai olhar lá na nossa cruzadinha as palavras que a gente encontrar com ga, a gente coloca aqui na primeira linha. Na segunda linha, as palavras que a gente encontrar na cruzadinha com o go. E na última linha, as palavras que nós encontrarmos na cruzadinha com o gu, certo? Na questão número 4 diz assim: é com C ou G? Complete as palavras abaixo. E aí a gente tem várias palavrinhas. Vocês vão colocar a letra C ou a letra G que complete essa palavra no espaço, nessa linhazinha que está no espaço. Nesse espaço, você vai completar ele com C ou com a letra G. Bastante atenção, porque tem que formar uma palavrinha, viu? Como, por exemplo, essa segunda palavrinha aqui na primeira coluna. Anela. Se eu colocar o C, fica canela. Então, assim que a gente vai completar todas essas palavrinhas aí nesses espaços. Na questão número 5 diz assim: reescreva as palavras acima, organizando-as na tabela. A palavra que a gente tem aqui na tabela, a primeira coluna a gente tem palavras com C, na segunda palavras com G. Que palavras são essas, tia? A palavra da questão número 4. A gente vai observar todas as palavras da questão número 4 e a gente vai organizar elas na primeira coluna e na segunda coluna. Aquelas que tiverem a letra C, eu vou colocar na primeira coluna. Aquelas que tiverem a letra G, eu vou colocar na segunda coluna. Isso mesmo. Por último, a gente tem aqui nossa última página, página 20, que diz assim: troque a letra G pela letra C e forme novas palavras.
Aqui a gente tem a palavra galo, gorro, gato, gana, figo, gola e paga. A gente vai trocar a letra G. Todas essas palavras começam com a letra G, menos o figo. O figo tem o G no meio. A gente vai trocar a letra G pela letra C. A palavra paga também não tem o G no início, mas tem no meio. Então, vocês vão trocar também o G das palavrinhas pela letra C. E assim a gente vai formar novas palavras. As novas palavras que vocês formarem com essa troca, vocês vão escrever elas aqui nesse espaço, certo? Aqui embaixo a gente tem tudo que a gente aprendeu no nosso capítulo. A troca de letra G pela letra C nas palavras da atividade anterior foi possível observar que as trocas dessas letras formaram palavras novas e com significados diferentes, certo? A gente aprendeu sobre os cartazes e campanhas educativas, que são compostas de imagens e palavras para convencer os leitores a praticar ações que ajudem a melhorar a qualidade de vida. A gente aprendeu o que é título e o que é linha fina, que chamam a atenção do leitor para o assunto do texto. A gente aprendeu os sons representados pelas letras R no início de palavras e pelas letras RR no meio de palavras que são iguais. Os sons representados pelas letras C e G da letra A, O e U são parecidos, certo? A gente aprendeu tudo isso no nosso capítulo e eu sei que vocês estão bem afiados, ok? Então ficamos por aqui, a gente se vê mais tarde na nossa aula ao vivo. Beijos e tchau!